da maneira que você quiser, de pé, sentado, mas com reverência à palavra. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 60. Capítulo 6, versículo 60. Amém? Amém. Quem encontrou diz amém. Amém. Quem não encontrou fala, espera um pouco. Ou espera. Evangelho de João, irmãos, está bem antes de Apocalipse. Bem antes mesmo. Brincadeira. Quarto Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João. Capítulo 6, versículo 60. Quem encontrou diz amém. Amém. A Bíblia diz assim: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: sabemos, pois, muitos dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, ou essa pregação, quem a pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disso, disseram-lhes: escandalizai-vos? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem eram os que havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não for concedido. Desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Versículo de número 67. Então disse Jesus aos 12: quereis-vos também retirai-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Para onde iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12, e a um de vós é o diabo. E isso dizia ele de Judas Iscariote, filho de Simão, porque este o havia de entregar sendo um dos 12. Você diz amém. 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 Graças a Deus. Pode se sentar. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, a palavra ela é bem simples ao nosso coração. Irmãos, Jesus, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele não veio a essa terra passear, Ele veio cumprir uma missão. E a missão dele era dura, pesada. A missão de Jesus, irmãos, era uma missão que não era fácil do evangelista. A Bíblia diz no Evangelho de João, João, irmãos, ele é um evangelho que nos chama a atenção pela escrita do Evangelho de João. O Evangelho significa boas novas. Quando a gente fala Evangelho, a gente está dizendo as boas novas que vos trago para a igreja nessa noite. O nosso Senhor Jesus, Ele trouxe boas novas. E a Bíblia diz em João, capítulo 1, versículo 12, eu gosto de citar esse versículo porque é um versículo chave para a nossa vida de cristão aqui nessa terra. Ele fala assim: eu vim para o que era meus, eu vim para os que eram meus, os escolhidos meus, mas os meus não me aceitaram. Jesus, irmãos, ele veio primeiramente para Israel, para o judeu, mas o judeu não aceitou o Senhor Jesus Cristo. Mas ele continua dizendo: mas todos quanto me aceitam,
sejam feitos filhos de Deus. Ou seja, eu tenho que entender que hoje, se eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador, eu sou filho de Deus. Glória a Deus. A Bíblia nos chama co-herdeiros de Cristo, co-herdeiros da promessa. Então nós temos uma herança, essa herança nos aguarda. O Evangelho de João é um evangelho tão lindo, mas tão lindo, mas tão lindo, que ele vai dizer em João 3,16, você não vai ver nos outros evangelhos a escrita de João. João, ele narra dizendo assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia, Jesus. Por que Jesus veio então, pastor? Jesus veio para que vocês e nós, igreja, tenhamos uma vida eterna. Não uma vida passageira, não uma vida de qualquer jeito, não. Nós estamos nos preparando, irmãos, para um lugar melhor. Amém. Aleluia. É fácil? Não. A missão é fácil? Não. E hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre a nossa missão aqui nessa terra. João, ele escreve no capítulo de número 6, e ele narra um pouco dizendo que ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele começa a dizer assim, olha, os seus pais, os seus ancestrais, a sua família morreram no deserto. Eles se alimentaram de um pão, um maná que descia do céu, e morreram no deserto. Jesus dizia para esse povo assim, olha, todos quanto vêm a mim, de maneira nenhuma eu vou lançar fora. Deixa eu te dizer uma coisa, pode vir drogado, pode vir prostituto, prostituta, viciado, pode entrar aqui, irmãos, qualquer pessoa. Jesus aceita do jeito que está. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Jesus nos aceitou do jeito que nós somos, nós éramos. Mas hoje, irmãos, quando a gente passa a caminhar com Ele, precisa ter mudança. As pessoas andavam com Jesus, os discípulos, a multidão seguia Jesus e as palavras de Jesus eram boas, irmãos. Pensa no pregador bom de ouvir, era Jesus Cristo. A Bíblia fala que ele era manso e humilde de coração. Era um homem, irmão, sucinto em palavras, sabia falar bem, sabia expressar bem, sabia se colocar em todos os lugares de uma maneira que as pessoas vinham receber ele com alegria. Jesus andava, irmãos, e ele pregava. E Jesus, ele falava assim, olha, no versículo 6, ele vai dizer assim, seus pais comeram pão no deserto e morreram. Mas se vocês se alimentarem do pão que eu dou para vocês, vocês nunca mais vão ter fome. A Bíblia é tão linda, irmãos, que no capítulo 4 de João, Jesus encontra com a mulher samaritana e Jesus fala com ela, se você beber da água que eu te der, você nunca mais vai ter sede. Aleluia. Ou seja, aquilo que vem de Deus, irmão, sustenta. Aquilo que vem de Deus completa. Aquilo que vem de Deus, irmãos, ele traz uma plenitude. O que é plenitude? Uma totalidade. Ou seja, o Deus que nós servimos, irmãos, ele não dá nada pela metade, mas ele nos completa por inteiro. Glória a Deus. Ele não dá uma alegria pela metade. Ele não dá uma paz pela metade. Jesus, ele fala assim, eu vos deixo a minha paz, não como o mundo dá, mas a paz que eu te dou é diferente, porque essa paz que vem de Cristo, irmãos, as pessoas não entendem por que a pessoa que é cristão, que é crente verdadeiro, passa por luta, passa por tempestades, passa por tribulações, mas ainda encontra um sorriso e uma palavra de fé e esperança na boca de um cristão verdadeiro, porque ele sabe que nada nessa terra pode
Se passares pelas águas, as águas não vão te Afogar. Não vai. Água fala, irmãos, de luta. Água fala de batalhas. Tem hora, irmãos, que a gente entra numa água rasa e a gente acha que a gente consegue. Tem luta que a gente vai, a gente está entrando, é como entrar no rio. Você entra no rio ou no mar, a água é rasa. Mas no momento que você começa a caminhar, começa a afundar. E é assim as lutas que acontecem na nossa vida. Às vezes Deus permite você andar mais um pouquinho. Porque existem águas, irmãos, que a Bíblia diz que vão até os artérios. Tem gente que não pode passar muita luta, muita dificuldade. A estrutura dela não aguenta. Tem gente que só suporta a luta até os artérios, ou seja, até onde ele possa caminhar bem. Mas quando as águas começam a afundar, ficar mais fundo, ficar mais pesado, eles falam assim: mas eu não vou resistir, eu não vou suportar. Caminhar com Cristo é assim. Você começa a caminhada, irmãos, no início é leve. Porque Jesus fala assim: olha, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Glória a Deus, aleluia. E você começa a caminhar. Servir Jesus não é fácil, não é mesmo. Porque Ele fala para nós que nós vamos ter que carregar uma cruz. Misericórdia, pastor. Vim hoje aqui visitar, você já está mandando eu carregar a cruz. Calma aí. É para não te enganar. A Bíblia fala que você vai ter que carregar uma cruz pesada, que é sua. Tem cruz que é minha, irmãos. Tem cruz que é da minha esposa. Tem cruz que é eu que vou ter que carregar. Ninguém vai me ajudar. E tem coisa que você vai passar na sua vida que ninguém vai poder te ajudar. Que você vai ter que passar sozinho. Sozinho, quando eu falo de pessoas aqui. Porque Isaías escreve: se passarem pelas águas, por mais que seja difícil, essas águas não vão te afogar. Ele fala assim: se vocês passarem no fogo, o fogo não vai te queimar, nem chama nenhuma vai pegar na sua pele e vai te queimar. Sabe o que é isso? É Deus te dizendo assim: caminha comigo, porque eu que te sustento, eu que te protejo, eu que te guio, eu que estou contigo. E aí, quando eu olho para a Bíblia, irmãos, João, ele escreve e narra a história que Jesus, ele fala assim: olha, no versículo de número 45, ele fala assim: está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouvi e aprendeu, vem de mim. Deixa eu te dizer uma coisa. A caminhada, irmãos, é Deus dizendo assim: deixa eu ser seu professor, que eu vou te ensinar como lidar com todas as dificuldades da vida. E a Bíblia vai dizer assim, irmãos, no versículo de número 48, Jesus fala assim: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que o que dele comer não morra. Ou seja, se você se alimentar desse pão, você pode até morrer o corpo, mas você fica vivo, porque o espírito, a alma, ela se encontra, irmãos, esperando a volta de Jesus. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz que Jesus, ele discursa, ele prega a palavra. No capítulo, no versículo 53, ele fala assim: Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo, se não comeste a carne do Filho do Homem, se não comer da Santa Ceia, se não participar da ceia, e não beber do sangue, do suco de uva, participar da ceia, não tereis a vida em vós mesmos. Jesus, em outras palavras, está dizendo:
Se não tem comunhão na ceia, não tem comunhão comigo. Se não participa da ceia, não participa comigo. Irmãos, para mim ter vida em Cristo, eu preciso ter um momento de comunhão na ceia. E Jesus, ele continua dizendo assim, versículo de número 54: quem comer da minha carne e beber do meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Jesus estava dizendo o arrebatamento. Jesus estava falando, irmãos, que a igreja vai ser arrebatada. Então, se você participa da ceia, você suporta o que vem por aí. Se você participa da ceia, sua vida espiritual ela está fortalecida. Mas se você é um cristão que não participa da ceia, você se encontra fraco. Então, se você não está participando, comece a participar. Pastor, não sou batizado, batiza. Entregue a sua vida para Jesus hoje. Jesus te ama. Volta ao primeiro amor, às primeiras obras. E Jesus começa a pregar a palavra dura, irmãos. E ele fala no versículo 57: assim como meu Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Sabe o que é isso? É eu dizer assim: olha, eu alimento da ceia, mas eu vivo da ceia. Eu vivo dessa ceia. A minha força vem, irmãos, numa ceia. Deixa eu te dizer uma coisa: a palavra de Deus é viva ou não é viva? É viva, sim ou não? Sim. Você se alimenta da palavra e a palavra te alimenta. Glória a Deus. Você se alimenta das escrituras e as escrituras te alimentam. Você se alimenta de Deus e Deus ele te alimenta. No momento que você mais precisar, você está forte para vencer todas as dificuldades da sua vida. Aleluia, Jesus. E Jesus ele continua dizendo no capítulo 6, versículo 60: muito, pois, os discípulos ouvindo isso disseram: duro é esse discurso. Deixa eu te dizer, se a gente não entregar a vida para Jesus, isso é a Bíblia. Se eu não entregar minha vida para Jesus Cristo, eu não vou receber a vida eterna. Pastor, mas eu sou uma pessoa boa. Você pode ser a melhor pessoa desse planeta Terra. Se você não tiver Jesus na sua vida, você vai ficar. Pastor, como que eu faço para entregar Jesus? Primeiramente, entrega Jesus aqui dentro do seu coração. Porque nada adianta você dizer: eu entrego minha vida aqui por fora e por dentro ainda está sujo, pecando, cheio de intenções erradas. Jesus nessa noite ele me traz aqui para te dizer, hoje ele quer trazer vida através dessa palavra. Hoje você se alimenta de Deus e Deus te alimenta, Deus te sustenta. Deus vai estar no controle da sua vida e você vai se sentir, irmãos, alguém que está sendo guiada e protegida pelo próprio Deus. A Bíblia diz assim, Jesus ele continua falando, e Jesus ele começa a bater pesado, irmão, dizer assim: ei, tá duro. E Jesus ele fala assim, olha aqui como é que Jesus é: que seria, pois, se viesse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Deixa eu te falar uma coisa. Está vendo essa carne aqui? Isso aqui está doido para pecar, irmãos. Isso aqui está doido para errar. Para quem bebia, o diabo, quando você passa em frente a um barzinho aí, não sei, é que tanto de gente bebendo lá e você vê aquilo, o diabo logo coloca: lembra da época que você bebia? Aí quando você vê o povo lá, não rela, puxa, lembra da época que você estava lá também? E o diabo até usa uns amigos seus, que não é amigo, para falar assim: ô, você está fazendo falta. Tá não. Você não está fazendo falta lá não.
É o diabo que está querendo te tirar da presença de Deus. Essa palavra hoje vai trazer uma vida para nós que estamos aqui. E a Bíblia diz, irmãos, que os discípulos começaram a sair um por um. Sabe por quê? Servir Jesus não é fácil. Seguir Jesus Cristo não é fácil. E a Bíblia vai dizer assim, olha, aleluia. E eu gostaria de te perguntar, Jesus disse assim: desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás, voltaram, e já não andavam com Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa: por mais que a luta esteja pesada, por mais que as dificuldades estejam grandes, irmãos, não desista de seguir Jesus. Hoje eu trago uma palavra para vocês dizendo assim: irmão, conserta o que tem para consertar, mas não abandona Jesus por nada nessa terra. Os discípulos largaram Jesus, e quantos de nós temos abandonado Jesus? Quantos de nós temos abandonado o nosso Senhor? Temos desviado os caminhos dele. E eu gostaria de perguntar a você: até onde você está disposto a seguir Jesus? Até onde você suporta seguir Jesus? Isso é uma pergunta. Até onde nós suportamos seguir Jesus Cristo? Pastor, eu suporto seguir Jesus até certo ponto. Eu suporto seguir Jesus enquanto eu tiver emprego. Na hora que eu ficar desempregado, eu não vou suportar. Eu suporto seguir Jesus enquanto minha amiga está comigo, meu marido, minha esposa está do meu lado. Se me abandonar, eu não suporto. Eu sigo Jesus enquanto minha vida está boa, enquanto a minha vida está ruim, porque tem gente, irmão, que segue Jesus quando a luta está grande. Quando as coisas melhoram, eles só voltam de novo para o mundo. Quantas pessoas que já entraram aqui na igreja, ouviram a palavra, entregaram a vida para Jesus, quando Deus abriu as portas, nunca mais pisou na igreja novamente. Quantas pessoas que você conhece que não suportou, irmãos, seguir Jesus e voltou para trás do mundo? Mas deixa eu trazer uma palavra de esperança para você. O início, irmãos, é fácil. Sabe por quê? O início parece que tudo é glória, tudo é aleluia, tudo é glória a Deus. Parece que igreja, estar na presença de Deus é mil maravilha. E é mesmo, mas tem as dificuldades da vida. Quando a gente vai caminhando, as águas vão se afundando, a fornalha vai se aquecendo, o deserto vai ficando mais quente, o vale vai se aproximando, porque nós temos que passar no deserto. E talvez você entrou aqui hoje e você está passando um deserto na sua vida, e você falou: a vontade que eu tenho de parar é de voltar para trás. Deus tem uma palavra para te dizer: ei, não recua, não desista, avante, porque o Deus que tu serve, Ele está contigo, Ele está se alimentando você aqui hoje, para você ficar mais forte. Aleluia, meu Deus, glória a Deus. Irmãos, na hora que chegam as provações não é fácil. E talvez você entrou aqui, talvez não, algumas pessoas entraram aqui, e você caminhou com Cristo, mas você está num estágio da vida que você já passou do início. Mas talvez você está no início, ou talvez você nem começou ainda. E hoje Deus me traz aqui para te dizer, deixa eu te dizer uma coisa: até onde você está disposto a seguir Jesus Cristo? Até onde? Judas, irmãos, seguiu Jesus até ver dinheiro. E quantas pessoas que estão aí seguindo Jesus só de nome, porque o dinheiro já corrompeu eles há muito tempo. O dinheiro, irmãos, a Bíblia fala que é a raiz de todos os males. Até onde você está disposto a seguir Jesus? E Jesus fala para nós aqui hoje: até onde?
Muitos voltaram para trás. E eu venho te dizer, o deserto, irmãos, é pesado. No deserto você passa provações. Quem já passou deserto esse ano e diga glória a Deus. Esse tanto de gente passa deserto. Eu pensei que era só glória a Deus, aleluia. Quem já enfrentou vale esse ano, diga aleluia. Aleluia. Você ainda fala aleluia ainda enfrentando, fala. É adorar quando